Let's go, Ale Menor. Red Potency. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Halima Nur, tenho 15 anos de experiência em análise técnica e fundamentalista, 15 anos de experiência no mercado de Forex, 9 anos perita na modalidade de Andrews Pitchfork, e eu vim aqui na data de hoje fazer uma operação para vocês, tá bom? Nosso encontro todas as semanas, abertura de mercado, encerramento de mercado. Curta, compartilhe, assim você me incentiva a fazer mais vídeos como este. Bom, temos aqui para o USD-CHF uma ótima oportunidade, porém em uma hora nós temos uma pequena preocupação. Eu vou começar aqui a minha marcação de Andrews, tá? Diferente dos outros vídeos, eu vou começar em H1, não vou começar por semanal. Por que que eu vou começar por H1? Eu vou explicar isso para vocês. Eu vou começar por H1 porque eu percebo que é uma boa oportunidade, tá, de negociação. Contudo, entretanto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Contudo, entretanto, essa região aqui, ó, me chama um pouco a atenção, porque esse padrão de vela aqui, esses padrões, essas sequências de velas que vocês estão vendo aqui, são sequências, tá, exaustivas, tá? E o que remete a essa sequência exaustiva? É uma sequência, todas as vezes que a gente tem várias velas em sequência, pode acreditar em um pequeno respiro do mercado, mesmo que seja uma tendência forte de queda. E aí dentro dessa tendência você tem várias velas da mesma cor. Isso significa que vai acontecer muito brevemente uma zona de respiro, que é uma vela verde. Então, aproveitando que essa exaustão aqui de vela, ela aconteceu exatamente aqui nessa região, e nós temos um encontro de um fundo juntamente com essa última vela aí. A gente não sabe se é um segundo fundo, mas a gente quer acreditar que sim, a gente aposta que sim. Eu estou acreditando muito nisso. Então, eu vou começar a minha base de Andrews por aqui, tá? Então, ó, vou considerar inclusive isso aqui como um fundo. Começo a minha base de Andrews aqui, em uma hora a gente vai colocar a cor branca. Então, eu começo aqui acreditando nesse, como que eu vou dizer para vocês? Nessa retração ali do preço, né? Então, a gente coloca aqui e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o nosso bom e velho Andrews, tá? A gente vai fazer o nosso bom e velho Andrews dentro dessa margem, tá? Então, essa estratégia aqui, vocês sabem que eu sempre entro exclusivamente a favor da tendência. Porém, existem oportunidades, tá? Que você pode, sem se arriscar, entrar sim contra a tendência. Por exemplo, né, oportunidades como essa aqui. Eu não vou falar para você que eu vou entrar contra a tendência, porque eu preciso ver como que tá como estão as outras velas, enfim, tá? Mas é uma probabilidade de a gente entrar ali em um respiro, tá? Em um suspiro ali do mercado. Então, vamos para 30 minutos a gente não faz, vamos para 15 minutos. Em 15 minutos eu já consigo enxergar o que vai acontecer. Minha linha de base, se houver uma retração, tá? Se houver uma retração, eu tenho o máximo até aqui para chegar. Então, aqui a gente já verifica, ó, um ponto de acumulação. Então, o interessante é que esta intersecção aqui, ó, que é o cruzamento de Andrews com linha de base, essa intersecção, o preço rompa ou para baixo dessa intersecção ou para cima da minha linha de Andrews. Perceba que aqui, inclusive, eu tenho, né, um padrãozinho harmônico, né? Eu tenho um padrãozinho harmônico, se você reparar aqui, ó, formou-se um padrãozinho harmônico. Vou colocar inclusive em cinza aqui para vocês enxergarem. E é baseado nesse padrãozinho harmônico que eu vou fazer a minha estratégia. Então aqui vai ser muito simples. Se o meu preço ele romper, tá? Romper aqui essa linha de base de uma hora, tá?
ele rompendo minha linha de base de 1 hora, aqui movimentações curtas, eu tenho como target minha próxima linha de Andrews. Contudo, entretanto, se ele retrair aqui nessa linha de base, tá? O que pode acontecer? Eu vou entrar comprando, ele pode bater aqui e descer de novo, tá? Para que isso não aconteça, o que eu posso fazer é o seguinte: havendo essa retração aqui, né, uma confirmação de linha verde, no rompimento desta base de linha de Andrews, eu posso fazer uma entrada e presumir essa entrada até minha próxima ponta de Andrews, tudo bem? Mas eu preciso que uma vela esteja aqui, faça o fechamento em cima dessa linha de meio de Andrews, tudo bem? Para que a gente tenha essa certeza, tá? Agora, contudo, entretanto, existe a possibilidade do preço ele descer aqui, como eu havia dito, tá? Existe essa possibilidade do preço descer aqui e buscar aqui essa região. Aí compensa a gente entrar também. Posicionamentos curtos e objetivos, tá? Posicionamentos curtos e objetivos. Percebe que eu comecei de 1 hora, tá? Então, o que eu posso fazer aqui para me dar um vislumbre maior, né? Eu posso utilizar os nossos indicadores, né? Nas outras aulas eu tenho feito operações sem indicador. Com o indicador você consegue vislumbrar melhor, tá? E um dos indicadores que a gente vai usar agora é o Red Potency, tá bom? Em outro momento a gente faz a utilização do Red Complement, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui no próximo capítulo. Aqui nós abrimos, tá, o nosso indicador Red Potency. O que acontece aqui, tá? Eu fiz uma entrada no valor de 1 centavo para a gente testar a altura do preço aqui, tá? Interessante que o Red Potency ele vai ajudar na gente entender, tá? O que está acontecendo exatamente aqui no mercado. A gente já tem um sinal aqui de força, tá? Um sinal de força. Além desse sinal de força, a gente vai precisar esperar aí aproximadamente 8 minutinhos o fechamento dessa vela, pra gente realmente entender que a vela ela vai subir de fato, tá? Se a gente tiver esse sinal fixo aqui, tá? Do Signals, que seria esse sinal aqui, tá? A gente mantém esse sinal de contraversão, que é o sinal de alta, mesmo estando sobre influência de queda, significa que sustenta essa nossa teoria aqui de 1 hora. Que teoria de 1 hora, professora? Ó, exaustão da perna, né, de venda, dessa pernada de venda da ponta vendedora e respiro. Então a gente aproveita esse respiro. Então faltam, né, 8 minutinhos. Se o nosso preço aqui não romper abaixo da Fibo de 32, que é essa Fibo que nós temos aqui embaixo, se o meu preço não fizer isso, não romper aqui, a gente pode fazer a entrada de compra com toda certeza absoluta. Lembrando que a gente vai fazer a entrada de compra com um take bem curtinho, tá bom, pessoal? Com um take bem curtinho. Então a gente já consegue perceber aqui, só que assim, nenhuma operação antes de terminar aqui os 7, 8 minutinhos. Agora já estamos em 7 minutinhos, tá? Precisamos, porque o que acontece? Professora, é uma tendência de queda, não é? Sim, é uma tendência inclusive muito forte de queda. Percebe-se que o preço, ele está abaixo aqui das nossas malhas. Nós temos aqui confluência para venda em todos os momentos, inclusive em todos os timers, né? Sem contar os histogramas que também, né, nos mostram evidência de continuação. Só que o que me leva a fazer uma compra, pensar em compra? Poxa, professora, não seria arriscado? Seria arriscado se eu não tivesse essa exaustão aqui do preço, essa sequência de velas vermelhas, entende? Então isso me leva a crer que eu posso ter ali, né, uma esperança de compra.
compra, né? E aproveitar essa vulnerabilidade. Agora, por que eu preciso esperar aqueles 7, 8 minutinhos? Porque se a minha vela fechar abaixo dessa fibra de 32, para mim não vai ser interessante comprar e sim vender, tá? Então, por isso que você precisa aguardar. Então, olha como que nós estamos aqui. Tá? A gente percebe uma retenção do preço nessa área aqui, né? Que a gente marcou, que é a área de base ali de 1 hora. E por que você não fez, professora? Repetindo, por que você não fez a operação com Andrews, né? E o padrão HN desde semanal, mensal, né? Até 15 minutos. Porque eu achei, olhando nas temporalidades, eu achei essa oportunidade, né? Todas as vezes que a gente tem essa oportunidade de exaustão, e você fique com essa dica. Se eu encontro, né, uma oportunidade dessas em 1 hora, eu não posso deixar passar, tá? Só que aqui é uma via de mão dupla, tá? Então eu tenho que tomar cuidado, porque o meu preço ainda tem 8 minutos para fechar, tá? Então ele pode fechar aqui embaixo. Se ele fechar aqui embaixo, eu vou presumir aqui o meu ponto de parada, que é o toque, aproximação da minha linha de Andrews, tá? Agora, se ele fechar aqui em cima, eu vou presumir, né, essa movimentaçãozinha de alta, tá? Só que eu tenho espaço limitado, né, para poder fazer essa operação. E de preferência que seja feita, né, em uma confirmação acima, né, acima aqui de Andrews, tá? É interessante que a gente tenha uma confirmação acima de Andrews, tá? Se bem que nesse caso isolado, tá, ó, em confirmação acima da linha de Andrews. Se bem que nesse caso isolado aqui, a gente tem essa maravilha aqui, né, que é essa exaustão. Então, percebe que eu estou usando o indicador também para me guiar, né? Nessa aula eu estou fazendo a utilização do Red Potency, né? E a gente já tem um sinal aqui de alerta, que é o nosso signal, né? O signal ele está dizendo aqui que ele é um indicador de volatilidade, um indicador mais intenso, que indica as mudanças, né? E ele é um sinal mais rápido. E esse aqui, esses de baixo, são os sinais mais sólidos, né, mais consolidados, né, mais sólidos, os histogramas, né, e esses outros devires. Inclusive, em todos os times nós estamos para venda, o que reforça essa questão de que se o meu preço parar nessa região aqui, ó, tem grande oportunidade, deixa eu até utilizar aqui a faixa, ó, nessa região aqui, aonde houve esse retorno, tem grande possibilidade. Aí sim, né? Aí a gente vai fazer ali aquele cálculo do retorno, que é do preço, a somatória, né? Do preço inicial igual ao preço final, aquela matemática que a gente faz, né? A gente vai falar que o preço inicial, ele vai ser, né? A somatória dele vai ser igual ao nosso preço final, né? Então a gente vai colocar ali 0,25% de sigma, 50% de sigma e assim por diante, tá? Prever os nossos lucros. Primeiro lucro aqui, segundo lucro aqui, terceiro lucro aqui, quarto lucro aqui, tá? Só que a gente sabe que a gente está a favor da tendência, a gente está contra a tendência de queda. A gente não vai presumir 100% de sigma, né, pessoal? A gente não vai fazer isso. Ó, faltam 47 minutos em 1 hora, calma, vamos para 15 minutinhos. 15 minutinhos, ó, ganhou força, pessoal. Falta 1 minuto para fechar. Se falta 1 minuto para fechar, vale a pena a gente fazer a operação. Vamos aguardar só mais alguns segundinhos, tá bom? Então vamos aguardar? Ganhou força, tá? Ganhou força, a gente pode fazer uma compra aqui, tá? Porque ele ganhou força exclusivamente, tá? Repetindo, ganhou força. E já zerou aqui o nosso cronômetro, ó. Cronômetro zerado. Ele ganhou força, tá? Ele ganhou força. Vamos acreditar aqui, inclusive, ó. Olha que coisa linda. Ganhou força. Tentei fazer até uma entradinha, mas eu não consegui. Já deu o limite aqui. Porque eu queria aproveitar. Ó, o que vai acontecer agora? Presta atenção.
Ganhou esse suspiro, tá? Ganhou esse suspiro, vem a vela aqui, ó. Vem a vela vermelha. Fica um pouquinho ali testando o preço, mas a gente já tem um fechamento sem pavio completo. Completo. Sem oportunidade de ponta vendedora, ó. Pavio zero, ó. A ponta vendedora nem tentou se meter aqui. Então, o que vai acontecer com essa vela vermelha? Presta atenção, porque às vezes as pessoas falam assim, professora, como que a senhora adivinha? Não é adivinhar, é o preço, a ação do preço. O que vai acontecer, ó? A ponta vendedora não conseguiu agir aqui, certo? Ela vai ficar enfurecida e ela vai tentar com mais força, porque ela não conseguiu aqui. Ela vai tentar aqui. Vai vir a vela vermelha, que é essa daqui. E essa daqui, ó. Vem a vela vermelha, fique tranquilo. Interessante seria se a gente tivesse feito uma compra aqui, mas não tem problema, tá? Vem essa vela vermelha aqui, tá? Só que ela não vai ter forças, tá? Ó, tempo iniciado novamente aqui no cronômetro. E ela depois vai fechar como verde. Ela vem recuperando e nesse fechamento como verde, ela ultrapassa e chega aproximadamente nessa fibra onde a gente vai fazer o fechamento. É onde a gente vai usar para fazer esse fechamento. A gente pode fechar aqui. Se eu percebo que essa ó, já vai virar verde, vai acontecer já, pessoal, que eu falei, hein? Se a gente perceber que a força é tamanha, que ela ultrapassa a fibra e fica aqui, a gente não fecha, a gente espera mais um pouquinho, tá? Mas como é contra a tendência e todos os parâmetros aqui são para compra, eu acredito muito nesse fechamento, tá? Que a gente já vai estar satisfeito ali pegando a nossa meta diária, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui, eu vou deixar rolar aqui a operação e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, pessoal. Queridos, voltamos e eu quero mostrar para vocês esse resultado. Voltamos com este resultado, 878,98. Desculpem o barulho de fundo, 932 agora, 950. Olha aqui, pessoal. O que vai acontecer aqui, tá? A gente vai alcançar aqui, ó, fechamos, vou fechar aqui o teste anterior e vou fechar aqui, ó, com 1K, tá? Fechei com 1K histórico, olha o histórico aqui. Professora, a senhora poderia ter continuado, mas a gente tem uma meta, né? A nossa meta diária é de $300. Nós atingimos aqui, só para vocês terem uma ideia, nós atingimos 1.004, então a gente já está dentro da nossa meta, né? E o que acontece aqui, pessoal? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Nós estamos aqui no período de 1 hora, no período de 15 minutos, essa foi a evolução do preço. Como nós fechamos aqui, ultrapassamos, né? Essa linha do meio de Andrews, há sim possibilidade, tá, de continuação. Mas como a gente já cumpriu a nossa meta, a gente vai fechar aqui, tá? E é assim que a gente se mantém todos os dias, absolutamente todos os dias no positivo. Porque a gente cumpre a meta e fecha, inerente da continuação ou não, tá? Então, como eu havia dito, né? Se houvesse um rompimento na parte inferior, nós faremos a venda, como confirmou ali, nós fizemos a compra já em 1 hora também, com resultado excepcional, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e esse foi mais um dia operacional aqui para vocês verem a consistência da estratégia, tá bom? Espero que vocês apreciem e até a próxima, pessoal. Assalamu alaikum.